Olá, eu sou Márcio Espímpolo e nesse episódio do programa Condomínios pelo Mundo eu vou mostrar para você alguns edifícios históricos, como esse que você está vendo ao fundo, o Copacabana Palace, mais carinhosamente conhecido como Copa, um prédio de 1923. Além dele, eu vou te mostrar muitas outras atrações da cidade, atrações turísticas, a gastronomia local. Então, fique comigo que é logo após a vinheta. Um dos locais mais emblemáticos e históricos do Rio de Janeiro certamente é o Belmont Copacabana Palace, mais conhecido pelo seu apelido carinhoso de Copa, com 239 luxuosos apartamentos, atualmente administrado pelo grupo LVMH, uma holding francesa formada pela Louis Vuitton, Moët Chandon e Hennessy. O hotel foi construído em 1923 por Otávio Guinle e Francisco Castro Silva, sob o projeto arquitetônico de Joseph Giré. Giré, que é o mesmo arquiteto do edifício à noite, se inspirou em dois outros ícones franceses, o Negresco, em Nice, de 1913, e o Hotel Carlton, em Cannes, de 1911. O hotel destaca-se como sendo, na atualidade, o único hotel na América Latina com 2 restaurantes com estrelas no Guia Michelin, o panasiático Mi e o italiano Cipriani, além do não menos importante Pérgola, que completa o polo gastronômico do hotel com comida internacional. Outras áreas de grande interesse no hotel são quadra de tênis no primeiro andar, uma piscina exclusiva para os hóspedes do 6º andar, um salão de eventos em puro mármore. O Belmont Copacabana Palace é conhecido em todo o Brasil por hospedar celebridades internacionais que visitam a cidade do Rio de Janeiro. Dentre eles podemos citar Freddie Mercury, Madonna, Paul McCartney, Mick Jagger e, lógico, eu também tive a oportunidade de me hospedar no Copacabana Palace. E um dos condomínios mais queridinhos do Rio de Janeiro, o edifício Biarritz, de 1937, tem uma arquitetura Art Deco fantástica e ele foi projetado por Henri Sajous em 1937. E eu quero que vocês deem uma olhada nos detalhes desse edifício. Projetado no início dos anos 1940 na Praia do Flamengo pela dupla de arquitetos franceses Henri Sajous e Auguste Rendy, o condomínio edifício Biarritz é um dos ícones da arquitetura no estilo Art Deco. O condomínio possui 10 pavimentos e 2 apartamentos por andar. A beleza deslumbrante do seu exterior é refletida na sua incrível fachada com seus balcões arredondados que possuem uma sequência de curvatura com frisos e acabamentos em mármore Carrara, além dos impecáveis detalhes das suas grades e toldos. Como se não bastasse a própria beleza do edifício, os moradores podem ainda se deliciar com a maravilhosa vista do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara. E é hora do almoço e a menos de 3 quadras do Biarritz está o restaurante mais antigo do Brasil. Vamos lá conhecer juntos? Gente, nós estamos aqui agora com o Sr. Milton. O Sr. Milton é o administrador de um restaurante. Reputa-se ser o restaurante mais antigo do Brasil. Restaurante Café Lamas, na verdade aqui. E aí
o senhor Milton vai dizer pra gente quanto tempo tem esse restaurante, você vai ficar impressionado com isso. Primeiro eu quero agradecer por receber aqui no seu espaço, no seu restaurante, Condomínios pelo Mundo. E vamos lá, senhor Milton, há quanto tempo existe o Café Lamas? O Café Lamas foi fundado em 4 de abril de 1874. Ele tem 148 anos. Mas ele teve 2 endereços, né? Ele não era aqui nesse local, ele era no Largo do Machado, onde nós ficamos durante 102 anos. E viemos para cá e estamos há 46 anos aqui. Um total de 148 anos, sendo o restaurante mais antigo do Brasil. Aqui Flamengo, né? Aqui é Flamengo. Nós estamos no bairro do Flamengo, que é próximo ali, 500 metros daqui lá onde era. Hoje é um shopping. Ah, onde era o Largo Machado. São Luís, é. Então, um restaurante com 148 anos. Já passou por muita coisa, né? Passou por muita história, né? Muitas revoluções, muitos governos, muitos presidentes. E o que nós tivemos, assim, figuras bastante sim. inusitadas aqui. Conta pra gente aí alguns Juscelino Kubitschek, frequentava o Getúlio Vargas, o próprio Oswaldo Aranha, onde derivou o filé Oswaldo Aranha, mas ele era embaixador, né, chanceler. Mas várias atrizes de cinema, televisão, rádio. Muitas celebridades passaram lá no Largo e passaram aqui também. Ainda passam aqui. Eu estava me dizendo aqui, nos bastidores, antes da gente iniciar esse bate-papo, que um acontecimento marcante aqui de um clube de futebol, qual foi? Foi a fundação do Flamengo em 15 de abril de 1895. Olha aí, a fundação do Flamengo deu aqui no bairro? No Largo do Machado. No Largo do Machado, mas no Café Lamas. No Café Lamas. Foi uma briga que houve entre o pessoal do Fluminense, né, uma turma do Fluminense, e eles saíram e fundaram o Flamengo, né? Isso tudo acontecia no Café Lamas lá do Machado, essa discussão toda, dissensão, e aí formou-se o Flamengo dali. O Lamas, na época, foi o único restaurante, ele não fechava. Os outros, o Bar Luiz, que é o segundo mais antigo, a própria Colombo também, eles fechavam, mas o Lamas, ele não fechava, ele ficava 24 horas funcionando. Era comum você ver o Nelson Cavaquinho, esse pessoal todo tomando café da manhã, já tinha rodado a noite toda jogando sinuca, porque o Lamas tinha sinuca. Chico Anísio ficava muito lá, o próprio Jô Soares, a família do Jô Soares, entendeu? Esse pessoal todo frequentava, porque só tinha o Lamas, praticamente o Lamas que ficava aberto. Não tinha essa quantidade de restaurantes, de bares que tem hoje, né? Então isso tornou o Lamas tradicional. Em relação aos pratos, né? O carro-chefe aqui, ainda se mantém a receita lá do início do Lamas? Se mantém, sim. E o que é que tem no cardápio que nós podemos dizer que é da época, o que trouxe? Tem o filé à francesa, o filé Oswaldo Aranha, são os mais antigos, né? Por volta de 80, 90 anos, mais ou menos isso. E eu acho que é bom a gente pedir um prato desse para a gente experimentar, então, né? Vamos ver aí o que é que esse Oswaldo Aranha tem de especial, a francesa também, né? Que concorre aqui com o Oswaldo Aranha no número de pessoas que pedem, né? Vamos experimentar aqui agora, vamos ver. Tá. Vamos ver se é bom mesmo. Fecha. Bem vermelhinho, viu, gente? Olha só. Saborosíssimo. Muito bom, né? Chegou aqui o nosso sobremesa, ó. Esse é feito aqui, tá? Feito aqui. Feito aqui. Pudim de leite aqui. Aprovado, né? Provadíssimo. Vocês vão ter que vir aqui conhecer tudo isso, gente. E agora eu quero conversar um pouco mais sério com você.
No condomínio, devido à grande diversidade de moradores, muitos conflitos surgem diariamente. Isso é até certo ponto normal. O que não é normal é se extrapolarem e partirem para a violência. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens para vocês de uma agressão física contra um síndico, uma síndica. Elas são fortes, mas são necessárias para ilustrar isso que nós estamos falando aqui. É inaceitável que no momento, no tempo em que vivemos, isso ainda aconteça. Falta de respeito para com a mulher, falta de respeito para com a atividade e profissão de quem está exercendo a função de síndico do condomínio, de funcionários, de porteiros. Problemas que estão acontecendo diariamente dentro dos condomínios. Vamos entrevistar essa síndica e também vamos falar com uma advogada sobre o que é que pode ser feito quando acontece isso dentro do condomínio. É agora. E aí eu fui e fiz o comunicado para todos os moradores que a academia ia ficar fechada até na quinta-feira, porque nós íamos aproveitar que estava sem os equipamentos, são equipamentos grandes e pesados. O que nós íamos fazer? Dar uma manutenção na academia. Ver essas coisinhas do dia a dia, se estava tudo ok para quando chegassem os equipamentos, que iam chegar na quarta-feira pela manhã, para eles instalarem os equipamentos. E aí quando foi na terça-feira à noite, ele veio para usar a academia. E aí ele foi, entrou na academia, os equipamentos não estavam aqui, que eles tinham ido para pintura. Esse daqui, tá vendo, que são bem grandes, e esse daqui. Todos eles foram para reforma, né? E aí ele cismou que ele tinha que usar a academia. Aí ele veio aqui? Ele veio para cá para usar a academia. E a academia tinha sido pintada naquele dia, né? As paredes. Eu pedi o porteiro para vir aqui e falar com ele que ele não podia estar usando a academia, que a academia estava fechada, né? Estava interditada. E ele disse que não ia sair. Aí o porteiro me ligou, eu desci, né? Aí quando eu desci, quando eu já vim chegando por aqui, que eu vim entrando, ele estava aqui, ele já falou logo, nem vem que não tem, não precisa nem abrir a boca, porque eu não vou sair daqui. Aí tudo bem, eles falaram que ok, eu peguei a chave, voltei a fechar os basculantes, né? Fechei todos os basculantes, a porta ficou aberta, a porta dali de trás eu fechei a porta dali de trás, e aí vim e sentei aqui. Né? Eu falei assim, vou esperar, porque quando eles vão saírem, eu vou fechar a academia, porque eu sabia que se eu saísse daqui, eu ia entrar. Aí fiquei aqui sentada, esperando, exatamente ali. Ela veio depois de um tempo, que eu estava no celular, ela veio depois de um tempo e falou assim, olha, eu vou pegar só os pesos. Aí eu falei assim, tudo bem. Levantei a cabeça, tudo bem. E ela passou para lá. E aí baixei a cabeça de novo, estava no celular. Ele veio por trás, se esgueirou e me deu um tapão. Eu caí pro lado de lá, foi ali que eu caí, porque aqui não tinha esse equipamento. Não tinha isso, não, né? Tava em manutenção, nem esse, nem esse. Aqui era tudo vazio. Aí eu fui cair aqui e bati com a cabeça. Eu abri a cabeça, no entanto que eu ainda tô com a casca até hoje, porque eu passei do tempo para poder dar ponto. Aí eu levantei, mas eu completamente zonza, no entanto que a imagem mostra. Eu não imaginei que eu fosse estar tão tonta assim, né? Então eu levantei completamente zonza, me amparei aqui nesse canto, né? Eu falei, você tá maluco? Você não tem educação, não sabe viver a coletividade? Aí eu comecei a gritar. No que eu gritei, os moradores aqui do primeiro andar desceram, mas na hora, vieram os dois, né? Quando eles chegaram aqui, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí ele entrou, acendeu a luz de novo, aí ele foi e saiu, que eu tava ali fora gritando. Aí chegaram dois moradores, aí eu falei assim, olha, ele me agrediu, ele me bateu. E eu tava, no tanto que o chão era todo ensanguentado, né? Minha roupa toda cheia de sangue, minha cara cheia de sangue. Né? Porque eu cortei a boca aqui por dentro. Eu vi também inchado. E inchado, vermelho, lógico, do tapão que ele deu. Eu não esperava, eu não vi ele entrar. Aí ele falou assim, não, ela tá maluca. Eu não bati nada nela, não. Ela caiu, tava escuro na academia, ela caiu da cadeira. Eu falei, tudo bem, peguei o celular, dei o retrieve, eu falei, tá aqui o tombo que eu levei. E mostrei aos moradores, isso ali fora. Aí quando todo mundo viu que realmente... Aí todo mundo... Você tá maluco? Como é que você faz um troço desse? Liga agora pra polícia, Deise, liga pra polícia. Aí já veio um outro porteiro, eu liguei pra portaria, mandei vir imediatamente um porteiro. E aí a gente já começou a ligar pra polícia, ele foi e fugiu. Se você puder, assim, dar um conselho para quem é síndico hoje que tá vislumbrando problemas que podem culminar numa agressão física. O meu conselho é que as pessoas tratem os assuntos, levem a conselho, consulte profissionais,
da área, né? Consulte um advogado. Isso não toma tanto tempo assim e nem tanto dinheiro assim, né? Consultem um advogado. Normalmente a gente tem livros de registro nos condomínios. Coloque no livro, registre, faça registrar as ações, o que acontece, mas é preciso dar andamento às coisas e é preciso a gente buscar justiça. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é demorado, mas nós precisamos perseverar. A gente tem que fazer o nosso papel. Não pode deixar para lá, nem fingir que não aconteceu, ou se sentir envergonhado ou culpado. A pessoa que está sendo agredida, nada justifica você estar agredindo uma pessoa, ainda mais por um motivo fútil desse. Buscar um aconselhamento, buscar um profissional para estar auxiliando, qual é a melhor forma de você tá agindo, né? Mas isso precisa ser feito. Eu acho que o mais importante é que as pessoas, assim, elas denunciem, elas deem publicidade a esse tipo de atitude para que isso possa ser sanado, para que a gente tenha um resultado mais positivo e não veja isso estar acontecendo com tanta incidência. E que não aconteça a mesma coisa com mais ninguém, conforme aconteceu comigo. É uma situação muito, muito ruim, muito negativa, não só fisicamente, mas emocionalmente também, né? Porque somos seres humanos. Deise, muito obrigado por nos receber aqui. Eu tenho certeza que o nosso público ele vai entender esses recados que você deu e isso vai ajudar muita gente olha, aconteceu isso lá com ela, eu vou, antes que aconteça comigo, aqui eu já estou vendo situações aqui, eu vou tomar medidas sérias para que não aconteça. Toma as medidas cabíveis, porque é o único jeito. E depois dessa entrevista com a síndica, eu fui entrevistar também uma advogada que é especialista em direito condominial e saber dela quais são as providências que o síndico deve tomar quando algo dessa natureza acontece no condomínio. Doutora Andréia, qual é a orientação jurídica para o condomínio quando acontece algo como o que aconteceu com a síndica Deise? Se está acontecendo a violência no momento, é dever, claro, do síndico que toma ciência daquele fato, se ele toma ciência, ele toma providências como representante legal do condomínio e também como qualquer um do povo. E isso é um ponto importante. Qualquer um tem o dever, né, de não se omitir e de fazer cessar dentro do que pode. O síndico, claro, ele tem um dever legal de agir, ele tem esse papel, essa função importante no condomínio e todo e qualquer cidadão também. Doutora, e quais são as sanções que podem ser aplicadas a esse tipo de condômino? E pergunto além, o condomínio pode solicitar a exclusão desse morador antissocial do local? Nos casos que não há uma conduta reiterada, ou seja, aquele condômino ele não vem praticando violência, é o primeiro fato, mas é um fato muito gravoso, que causa um repúdio social muito grande no condomínio, que deseja o condomínio não manter aquela primeira aplicação de multa, de uma cota condominial, de uma cota e meia, mas a própria coletividade quer outras providências do condomínio. Nesse caso, por um comportamento isolado que causa um repúdio maior e não necessariamente vai ser isolado, pode ser que aconteçam novas práticas, a cautela é que o síndico sim convoque a assembleia e que a assembleia também, por 3/4 dos seus condôminos, aprove sim essa majoração da penalidade de forma fundamentada, demonstrada, por conta da gravidade do fato, da repercussão. E aí a gente pode estar falando de multas de até 10 vezes o valor da cota condominial, por exemplo. Em caso dessas medidas excepcionais de afastamento do condômino, de até expulsão, a mesma forma deve haver uma análise pela Assembleia cautelosa, comprovada, com respeito ao contraditório pela defesa de forma administrativa, deliberando sobre a distribuição de uma medida judicial, de um processo judicial independente das medidas administrativas de aplicação de multa. E aí, dentro do devido processo legal, será analisado pelo juiz, né, através de uma medida liminar de afastamento, por exemplo, temporário, ou de uma eventual expulsão desse condômino. Por último, a gente lembra que a pessoa ofendida, aquela que sofreu a violência doméstica ou uma violência física, sem prejuízo das atitudes da Assembleia, pode tomar medidas individuais para coibir, até ter uma medida liminar de afastamento daquele infrator do seu convívio social. Existe aquela violência, sendo doméstica ou não, que está acontecendo no momento ou na iminência de acontecer, ou
algo que já aconteceu e que o síndico toma ciência. Independente, né, da comunicação ao síndico, o condômino também deve tomar as providências para acionar quem de direito em casos de violência no condomínio. Ou seja, 190 para a nossa polícia militar, né? 180, que a gente também tem esse canal aí federal por todo o Brasil em casos de violências contra a mulher. A gente tem ainda Disque 100 para os idosos e, claro, em se tratando de violência contra criança, adolescente, o Conselho Tutelar. Copacabana guarda outra riqueza histórica tombada como patrimônio cultural, o seu calçadão de pedras portuguesas com mais de 4 quilômetros de extensão, compreendendo as praias de Copacabana até o Leme. Segundo consta, o calçadão no formato de ondas perpendiculares à praia nasceu juntamente com a Avenida Atlântica no ano de 1906, por iniciativa do engenheiro Paulo de Frontin. O calçadão é praticamente uma réplica do que está em Lisboa, na Praça do Rócio. Já em 1970, o calçadão ganhou nova caracterização com o projeto paisagístico de Burle Marx, alterando o formato para ondas paralelas à praia, dando maior amplitude visual para quem nela caminha. Uma curiosidade é que na Praça de São Sebastião, em Manaus, existe uma calçada idêntica a esta de Copacabana e a construção, segundo consta, é do ano de 1900, portanto, anterior à de Copacabana. Uma outra réplica, porém bem mais recente, pode ser encontrada em Palmas, no Tocantins, na Praça Monumento aos 18. Então, depois dessa pequena história, quando vier ao Rio, não deixe de apreciar esses belos condomínios da Orla e esse maravilhoso e histórico calçadão. E no próximo episódio você vai conhecer o condomínio onde está a casa mais cara do Brasil, se deslumbrar com uma das bibliotecas mais lindas do mundo, me acompanhar na degustação de doces da confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro e saber por que qualquer condomínio precisa ter uma assessoria jurídica especializada, além de muitas outras atrações. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.